Boa noite, povo. Vamos se achegando, vamos se achegando. Vamos começar essa conversa. Bora, bora. Como é que vocês estão? Deixa eu trazer isso pra cá. Boa noite, Vânia. Gente, vamos começar a nossa conversa de hoje. Primeiro ponto, antes da gente começar, esse nosso bate-papo, que vai ser uma revisão, vai ser um bate-papo aqui para poder ajudar vocês a enviar a atividade, quem ainda não tiver enviado, quem ainda tá com alguma dúvida. Frio, que dói, frio, 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 frio. Eu não tô em Teixeira, eu tô em casa aqui na minha cidade e aqui as madrugadas estão batendo 4 graus de sensação térmica. É um frio pra dar com pau. Mas tá bom. Frio é bom. Gente, seguinte, antes da gente começar a nossa conversa de hoje, esse nosso bate-papo, eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu já falei algumas vezes, acho que outros professores também falaram. O IFA está ressaltando bastante essa questão, mas eu acho importante a gente não deixar de conversar sobre esse assunto, né? Que é a questão da pandemia, né? Nós, como profissionais da saúde, como futuros profissionais da saúde, a gente precisa ter consciência da situação atual e reconhecer nossa responsabilidade, né? Não só como profissionais e futuros profissionais, mas também como agentes, né? Então, por mais que às vezes a pessoa pense assim, ah, mas eu só sou um estudante, eu não tenho responsabilidade. A gente tem sim. A gente tem um papel muito importante de propagador de informação. Então, mesmo o estudante, ele tem um papel fundamental, como um educador, né? Então nós estamos aqui estudando, a gente estuda bastante, a gente está aqui nessa noite fria estudando, a gente está adquirindo conhecimento. Então, assim, ainda que a gente não domine tudo, a gente também não pode dizer que a gente é leigo, que a gente não sabe nada. E a gente tem que cumprir esse nosso papel como um agente educador. Então, assim, quando estiver conversando ali com a família, orientar, né? Conversar com a nossa família. Porque, querendo ou não, a partir do momento. É até um assunto que eu estava conversando com a minha irmã há alguns dias, minha irmã é fisioterapeuta. Eu estava falando com ela que nós somos agentes educadores. E é importante que a gente tenha muita responsabilidade com aquilo que a gente fala. Porque o que a gente fala, as pessoas vão tomar como verdade. Porque ainda que nós somos estudantes, ou mesmo já sendo formados, as pessoas vão entender assim, não, essa pessoa ela não é uma pessoa leiga, ela sabe, ela tem um grau de conhecimento, né? Então é importante que a gente assuma o nosso papel de agente propagador da informação. A gente precisa puxar para a gente essa responsabilidade. Não, essa responsabilidade é minha. Eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que instruir outras pessoas, né? Então é importante a gente sair daquela posição passiva de, ah, não, eu não tenho conhecimento. Não, a gente tem conhecimento, a gente está estudando, a gente está adquirindo conhecimento e eu vou passar para frente o conhecimento que eu tenho. Então é fundamental que vocês cumpram esse papel de agentes educadores. Então, assim, tá conversando com a família, orienta, puxa a orelha, explica,
para que as pessoas possam começar a tomar medidas, tá? Em Teixeira de Freitas, a gente já está aí passando ali dos 110 casos. É um aumento absurdo no número de casos. Óbvio que esse aumento absurdo de casos deve-se ao fato de que a gente está fazendo mais teste. Agora as unidades de saúde também estão fazendo mais teste. Então a gente está começando a cavocar ali, cavar ali, procurar, e esses casos estão começando a aparecer. E aí as pessoas ficam, nossa, mas que estranho, do nada a gente, eu fico observando muito assim conversa assim de Facebook, né? As pessoas falam assim: "Nossa, mas esses dias não tinha nenhum caso, do nada tem esse tanto de caso". É que esses casos já estavam aí, agora a gente está testando e está achando esse povo, né? Então a gente está achando aquele paciente que não tinha tanto sintoma e que a gente não estava testando. E quem procura acha, e a gente está achando muito caso, né? A gente tem aí cada vez mais um aumento da ocupação dos leitos de UTI. Ah, Letícia, mas leito de UTI sempre foi um problema. Foi, realmente. No Brasil, é uma característica do Sistema Único de Saúde brasileiro, essa questão de que da alta ocupação dos leitos de UTI. O problema é que quanto mais gente adoece, mais gente vai precisar de leito de UTI. E a gente já tem leito de UTI sobrecarregado. Tá? Eu tô falando isso por causa de um comentário que eu li essa semana das pessoas falando assim: "Ah, a mídia tá mentindo. A gente sempre teve problema de leito de UTI". É verdade, a gente sempre teve. A questão é que com mais gente adoecendo e mais gente precisando de leito de UTI, a gente vai piorar o que já era problemático. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade e propagar informações, cientificamente embasadas, né? Nós temos que a gente não pode mais falar como leigo, a gente tem que se basear na ciência as nossas respostas. "Ah, Letícia, tá dizendo que não é para ter fé em Deus?". Não, tenha fé em Deus ou em quem você quiser, mas também se baseie na ciência, tá? Se a gente tem um monte de cientista, um monte de médico, um monte de enfermeiro, um monte de profissional da saúde falando que a situação é séria, acredita, porque essas pessoas estudaram para falar aquilo. Elas não estão falando se baseando no que elas leram no blog ou no jornal. Não, elas sabem o que elas estão falando, elas estudaram para isso. Então a gente não pode ficar reproduzindo comentário baseando no achismo. A gente precisa ter certeza do que a gente está falando. E se não tiver certeza, fica quietinho ou se não busca informação. Mas nunca fale baseando, ah, eu acho que é isso, tá? A gente tem o número de casos de Teixeira de Freitas tem aumentado. Embora eu não esteja em Teixeira, eu estou diariamente em contato com os amigos e colegas de Teixeira. E as informações que eu tenho recebido é que a galera tá na rua, tranquilão, sem máscara, vida que segue, bora pro bar. E esse não é momento de ir pro bar, não é momento para ir visitar o amigo. Todo mundo sente saudade. Também tô morrendo de saudade dos meus amigos, tô morrendo de saudade da minha família, tô morrendo de saudade de um monte de gente. Mas a gente usa outros métodos, a gente liga, a gente fala pelo WhatsApp, sei lá, a gente procura outras formas de manter o contato. Mas é importante que a gente fique em casa o máximo que a gente puder. Quem trabalha em serviço essencial que não tem essa opção de ficar em casa, que pelo menos saia de casa somente se for estritamente necessário, tá bom? Evitar. Os cuidados que estão sendo falados com relação ao uso de máscara não é brincadeira, gente. Não é para, mas os outros vão ficar achando ridículo andar na rua de máscara. Não tem importância, deixa achar. Mas cumpra a sua parte, tá? Máscara, lavagem de mãos, isolamento social na maior parte, sempre que possível. Se precisar trabalhar, sai para trabalhar, sai do trabalho de volta para casa, tá? Vamos nos cuidar. A gente só vai sair dessa junto se a gente agir junto, tá bom? Então é esse o recadinho que eu queria dar. Hoje a gente vai fazer a revisão do sistema respiratório. Quem chegar atrasado aí depois pega essa conversa do começo. A live vai ficar salva no YouTube, como sempre fica, para vocês poderem assistir. Fica aí a atividade disponível para responder até sábado, tá? Após esse prazo, eu vou fechar a atividade para eu poder corrigir e eu já vou lançar as notas que eu tenho de vocês no portal, para vocês já poderem ir sim,
ali vendo ali como é que vocês estão de nota, já irem se programando. A gente vai ter mais uma atividade avaliativa online, e aí depois é prova, é método antigo, é prova sem consulta, tudo quando a gente voltar após a liberação das, das escolas e universidades, que é uma decisão do governo do estado, tá? Sempre bom ressaltar, não é uma decisão do IFA, não é a gente que decide quando vai voltar a aula presencial, a gente está subordinado ao governador do estado da Bahia. A hora que ele mandar a gente voltar, a gente volta. Antes disso, a gente respeita. Porque a gente entende que o governador está respaldado por uma equipe técnica e que eles vão saber o que é melhor qual a melhor medida a ser tomada, né? Pelo menos a gente espera que haja responsabilidade por parte dos nossos governantes. Então tá. Hoje a gente vai falar de sistema respiratório e eu vou falar de alguns termos que eu não comentei na videoaula que eu encaminhei para vocês, mas que vocês precisam ter conhecimento desses termos. Eu até mandei no e-mail que foi enviado para a turma. Depois vão lá, leiam esses termos, leiam esses conceitos, porque isso vai ser cobrado quando a gente retornar para as aulas presenciais, tá? Então é algo que vocês já vão ter de pai pronto, já vai ter que saber, que eu vou querer saber. E aí, fulano, quanto que é a frequência respiratória normal? O que é uma ventilação? O que é uma respiração? São termos que eu vou pedir, eu quero que vocês saibam que eu vou cobrar, tá? Não estava em videoaula, mas a gente vai comentar aqui nessa live, que é para poder esclarecer essas dúvidas, tá bom? Então, o que a gente vai começar a falar de sistema respiratório? Primeiramente, a gente precisa entender em quais regiões do corpo nós temos órgãos do sistema respiratório. Nós temos o sistema respiratório, ele está dividido em está espalhado em 3 regiões do nosso corpo, que é a cabeça, pescoço e tórax, tá? Então, esses órgãos que vão compor um sistema chamado sistema respiratório estão localizados nessas 3 regiões: cabeça, pescoço e tórax. Tá, Letícia, mas quais são esses órgãos aí que vão formar esse sistema respiratório? Primeiramente, já começando logo de cara, a gente tem o nariz, que obviamente está localizado aqui na cabeça, tá? O nariz é logo a porta de entrada do ar, né? Que vai ser necessário para esse processo de respiração. O próximo órgão que a gente vai ter é a faringe, e aí lembrar que a faringe é dividida em 3 partes, tá? E embora seja um órgão tubular, anatomicamente a gente divide a faringe em 3 partes: nasofaringe, que é a parte que está próxima ali, logo atrás do nariz, das conchas nasais. Depois a gente tem a orofaringe, que está na altura aqui da cavidade oral da boca. Depois a gente tem a laringofaringe, que é uma região já de transição, que é quando está acabando a faringe e está começando a laringe, tá? Então, como ela está numa região de transição, ela recebe o nome de laringofaringe. Fechou? Então, faringe vai se dividir em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Beleza. Depois da faringe, como a gente já comentou, né, vem a laringe propriamente dita, que também é um órgão tubular menorzinho, que já é um órgão de transição, porque abaixo da laringe já começa a traqueia. Depois da traqueia, que também é um órgão tubular, a gente vai ter os brônquios. O que vai acontecer? A traqueia vai se dividir em 2 ramos e cada um desses ramos vai receber o nome de brônquio. Nós temos brônquios, 2 brônquios, direito e esquerdo. E aí, esses brônquios já vão ser porta de entrada para os pulmões, que é a unidade, são os órgãos, né? Onde vai ocorrer a troca gasosa que a gente vai falar daqui a pouco. Então, resumão: quais são os órgãos que vão compor o sistema respiratório? Nariz, faringe, e a faringe vai se dividir em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Abaixo da faringe, a gente tem a laringe, traqueia, brônquios e pulmão. Cuidado para não confundir, porque a gente faz. Eu, particularmente, quando eu estudava anatomia, quando eu estava fazendo enfermagem, eu fazia uma confusão desgraçada com esse negócio. Eu confundia faringe com laringe, com traqueia, com esôfago. Para mim estava tudo perto, era tudo tubo, eu confundia o nome de tudo. Cuidado! Lembrem, esôfago é sistema digestório,
tá? Traqueia é sistema respiratório. Laringe e faringe na verdade, parte ali da faringe e a laringe vai ser parte do sistema respiratório. Então, cuidado para não confundir, porque embora sejam todos tubos, a gente tem algumas partes, como é o caso da orofaringe, da laringofaringe e da laringe, que vai passar alimento e ar. Então, pega ali depois a imagem, olha com cuidado, guarda o nomezinho de cada um deles para vocês não fazerem mistureba, não confundir, não ficar falando abobrinha, não ficar errando questão de prova, como eu fiz, porque eu fazia uma confusão desgracenta. Eu demorei para poder aprender a diferenciar o que era cada um deles, tá? Sejam melhores do que eu, por gentileza. Então, vamos ver aqui, eu vou virar aqui a câmera para vocês. E eu vou mostrar aqui a carinha de cada um desses órgãos. Tá aqui, virei. Vou aumentar aqui essa tela para ficar mais bonitinho. Pronto, tá aqui. Então, observem aqui, vamos começar do começo. Cavidade nasal, tá? Cavidade nasal é por onde o ar vai entrar, ele começa entrando aqui pela cavidade nasal. Lembra que na cavidade nasal nós temos as conchas nasais, que a gente estudou lá na nossa aula de osteologia, onde eu falei concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior. Essas cavidades, na verdade, a cavidade nasal ela vai ser dividida em duas, direita e esquerda. Por quê? Porque eu tenho septo nasal, que não está aqui no desenho, mas ele vai dividir essa cavidade nasal em duas, tá bom? Então, beleza. Passou a cavidade nasal, a gente já começa a faringe. E a faringe vai ser dividida em três partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Terminou a faringe, começa a laringe. A laringe é um tubo um pouquinho menor aqui, tá mais ou menos daqui até aqui. Terminando a laringe, a gente começa a traqueia, que já é maior. E aí a traqueia, ela vai se ramificar nos brônquios. Eu tenho aqui brônquio direito, brônquio esquerdo. E aí os pulmões. Lembra o seguinte, na maioria das pessoas, eu tenho aqui o coração, essa região aqui é o mediastino, né? Eu tenho o ápice cardíaco apontado para a esquerda, ocupando parte do pulmão esquerdo, por isso que ele é menorzinho, tá? Então, o pulmão esquerdo acaba sendo menor do que o pulmão direito, porque o coração está ocupando parte desse espaço aqui. Ah, Letícia, mas há pessoas que têm o ápice cardíaco virado para a direita? Tem, é uma dextrocardia ou destrocardia. Que acontece? O ápice cardíaco está apontado para a direita. Não é uma condição patológica, é uma característica anatômica da pessoa. Ela vive muito bem, obrigada, não é uma doença, não é nada. Só uma característica da pessoa, tá? Beleza. Começando aqui, terminando os brônquios, a gente vai ter aqui na pontinha do brônquio, no final do brônquio, os bronquíolos, que eu vou detalhar melhor para vocês daqui a pouco. Aí, eu quero que vocês observem esses músculos que estão aqui entre as costelas, que são chamados músculos intercostais, tá? Os músculos intercostais, eles vão participar do movimento respiratório, assim como esse outro músculo que está aqui, ó, que é o diafragma. Além disso, as costelas também vão participar desse processo. Porque lembra quando a gente estava falando de osteologia, que eu falei que parte das costelas era osso, mas essa parte aqui próxima aqui ao externo, lembra o externo com S? É uma região de cartilagem. E isso permite que durante a respiração, os arcos costais, as costelas, consigam se expandir melhor. Além disso, os músculos intercostais também vão se esticar, vão se estirar. Para quê? Para que o pulmão tenha espaço para expandir aqui dentro da cavidade torácica. Outro detalhe muito importante é o diafragma. Durante a inspiração, o diafragma vai baixar. Por quê? Para ter mais espaço ainda para o pulmão poder expandir. Então, o que vai acontecer? Diafragma vai baixar, os arcos costais vão se estender mais,
os músculos intercostais também vão se estirar, tudo isso para que esse pulmão tenha espaço para poder aumentar de volume, para que eles possam se encher. Quando eu for expirar, então, ou seja, quando eu for pôr o ar para fora, ou seja, que esse pulmão vai diminuir de tamanho, o diafragma vai subir, os arcos costais, ou seja, as costelas vão voltar para sua posição normal e os músculos intercostais vão voltar à sua posição normal também, para que esse espaço aqui na cavidade torácica consiga diminuir. Lembra, respiração é formada por dois movimentos: inspiração, que é quando o ar entra no pulmão, e expiração, que é quando o ar sai. Então tá, depois eu mostro essa imagem aqui para vocês. Então, o que que a gente precisa entender quando a gente está falando do processo de respiração em si? Primeira coisa que a gente precisa compreender é que, na verdade, o ar que ele está disponível no ambiente, principalmente agora em dias muito frios, é um ar muito gelado, é um ar cheio de partículas, é cheio de bactérias, vírus, fungos, toxinas, elementos que podem causar doenças na gente. Então, o que que vai acontecer? Nós temos logo na porta de entrada do nosso sistema respiratório, que é o nosso nariz, a gente já tem todo um sistema que está preparado justamente para poder trabalhar esse ar, para ele entrar um pouquinho melhor, tá? E como que é? O que que ele vai fazer? Primeiro ponto, logo na entrada da cavidade nasal, a gente já vai ter os pelinhos do nariz. Como que é o nome do pelinho do nariz? Vibriças nasais. Então, logo na entrada, a gente já vai ter as vibriças nasais, que qual que é a função? Já dá aquela primeira filtrada, vai tirar ali partículas maiores que estão contidas ali nesse ar, tá? E como a cavidade nasal ela produz constantemente muco, então essas vibriças elas já estão todas lubrificadas com esse muco. Isso vai fazer com que essas partículas maiores consigam colar. Ele vai funcionar como uma cola mesmo. E essas partículas vão ficar coladas no pelinho do nariz, né? Nas vibriças nasais. E aí vai aparecer aquela sujeirinha ali que a gente percebe e tal. Ah, aquela sujidade, o que que é? São partículas que o nariz filtrou, tá? Que ficaram ali coladinhas e que a gente consegue perceber lá que sai ali a famosa catota. O que que é? São essas partículas maiores que ficaram presas na vibriça nasal. Então aí já é uma sujidade, uma sujeira que não está entrando, porque conseguiu ficar presa aqui. Então, primeiro ponto, vibriça nasal já vai fazer aquela primeira filtração do ar. Quando esse ar passar pelas vibriças e entrar na concha nasal, a gente precisa entender o quê? Concha nasal é um ambiente úmido, né? Tanto que quando a gente está com o nariz mais seco, a gente sente um desconforto, porque é uma região que geralmente ela é umidificada, tem bastante produção de muco nessa região, que é justamente para poder grudar essas partículas, né? Além disso, na cavidade nasal, nós temos muitos vasos, veias e artérias que estão levando muito sangue para essa região. E o sangue é quente. Então, ou seja, as cavidades nasais elas são quentinhas. E como elas são quentinhas, elas já vão dar uma aquecidinha nesse ar. Então, esse ar que está gelado, como nos dias atuais, que está muito frio, esse ar ele já não entra tão gelado, ele já dá uma aquecidinha, para ele já não já não descer tão gelado assim, ele já aquece. Outra questão, ah, como é uma região muito úmida, né? Porque a gente tem bastante muco sendo produzido, essa secreção já dá uma umidificada no ar, para ele não entrar tão seco, tá? Em tempos como os atuais, aqui no inverno, que é um tempo um pouco mais frio e um ar mais seco, é fundamental esse respirar pelo nariz, porque ele já vai dar uma umidificada nesse ar para ele não entrar tão seco, tá? Tão agressivo. O ar seco, gelado, ele é agressivo para o nosso sistema respiratório, tá? E por fim, como as conchas nasais, elas têm aquele formatinho de concha mesmo, forma uma espécie de uma conchinha,
Esse formato da concha nasal permite que o ar entre turbilhonando, ou seja, ele já vai entrar rotacionando. E por que que isso é importante? Porque conforme o ar vai rotacionando, ele vai aquecendo mais, vai umidificando mais e essas vai permitir, como ele vai rodando aqui dentro, ele permite que essas partículas se prendam melhor também, tá? Então, ou seja, o ar passou pelo nariz, ele já vai ser filtrado, turbilhonado, aquecido, umidificado e depois ele segue, tá? Por isso que é importante respirar pelo nariz, né? Tem algumas pessoas que têm alguns distúrbios, como por exemplo o desvio de septo, que dependendo do grau de desvio, a pessoa diz que ela não consegue respirar pelo nariz, ela só consegue respirar pela boca. E isso para essas pessoas é um problema, porque elas perdem todo esse trato que o nariz já dá no ar, né? E elas perdem isso que elas estão respirando pela boca. E a boca não tem todo esse sistema para poder receber esse ar, tá? Além disso, o nariz, aí é uma questão mais relacionada com o sistema sensorial. Ele não faz parte só do sistema respiratório, ele também é responsável por detectar estímulo olfatório. Então, o que que acontece? Tudo aquilo que a gente cheira, né, ele libera as chamadas partículas odoríferas. E essas partículas são captadas por terminações nervosas, por ramos de nervos cranianos. Lembra lá dos nervos cranianos da aula de neuro? Esses nervos cranianos vão receber essas partículas odoríferas, perdão, e vão enviar para o meu sistema nervoso central. E aí o meu sistema nervoso central é quem vai interpretar esse odor, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega lá aquele perfume que a gente ama, que a gente dá aquele cheirinho assim, que a gente gosta de sentir o cheiro daquele perfume, o que que a gente está fazendo? A gente está captando essas partículas que está sendo liberada pelo perfume, essas terminações nervosas vão captar essas partículas e vão enviar para o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é quem vai interpretar e vai falar: é o cheiro do perfume que eu gosto, tá bom? Outra função também do nariz é modificar a vibração da fala. Por isso que quando a gente está com gripe, com resfriado, algum motivo que está causando obstrução nasal, a gente percebe que a voz fica diferente. E é por esse motivo, porque o nariz ele modifica as vibrações da fala. E o que, que vai constituir o nariz? O nariz ele é formado por paredes laterais, tá? E uma base que é formada por ossos, aqueles benditos ossos da face que a gente ficou apanhando e estudando tudo aquilo, tá? E além disso, a gente tem uma parte externa que é cartilagem. Lembra que a gente falou na aula de ossos que eu tinha aqui o osso nasal e que ele era só aqui no comecinho. Daqui por diante eu tinha cartilagem, tá? Então o nariz ele tem uma parte óssea e uma parte que é feita de cartilagem. E tem um motivo para isso, não é à toa que o nosso nariz é composto por cartilagem. O que que acontece? Em determinadas situações em que a gente não está conseguindo captar ar suficiente, como por exemplo, quando a gente está em uma situação em que o ar está mais rarefeito, ou quando a gente está com alguma condição em que a gente tem dificuldade para respirar, como por exemplo uma pneumonia, o que que o nosso nariz faz? É normal a gente começar a perceber que o nariz está movimentando aqui, essa lateral do nariz está movimentando quando a pessoa inspira. Por quê? A cavidade, essa cartilagem, né, que forma o nariz, ela tem a capacidade de se expandir para que mais ar possa entrar, tá? Isso é uma função muito importante. Tanto que uma das coisas que a gente observa quando o paciente está dizendo que é falta de ar é o chamado batimento de aletas nasais. O que, que quer dizer isso, meu Deus do céu? Significa que o paciente está movimentando aqui a lateral da cartilagem do nariz para expandir mais, né, essas aberturas para permitir a maior entrada de ar. Então já é uma coisa aqui que a gente já tem que começar a observar. Paciente chegou para você reclamando de dor, de dificuldade para respirar, batimento de aleta nasal, epa, esse cara tá mesmo com dificuldade para respirar. Se você for perceber que esse paciente está estirando muito os músculos intercostais, é aquele paciente que você consegue perceber que ele está puxando, você vê aquele músculo estirando, significa que esse paciente está com muita dificuldade respiratória. Aquele paciente que está falando
e tá cansando, ele tá com dificuldade para falar, é um paciente que está com muita dificuldade respiratória. Letícia, eu tenho que saber perceber isso? Tem. Tem, vocês têm que saber bater o olho e ver que esse paciente está com dificuldade para respirar. Por quê? Porque vocês têm que acionar a equipe, tá? Tem que acionar o enfermeiro, tem que acionar o médico. Esse paciente está com dificuldade para respirar e ele não pode ficar nesse quadro. Então, por isso que é importante, ó, conhecimento anatômico já vai ajudar vocês a identificar a gravidade do paciente de vocês. Profissional da saúde esperto, observa, sabe o que ele está vendo e sabe que hora que ele tem que chamar por socorro. Não deixa a paciente com dificuldade respiratória grave passar por vocês sem que vocês façam nada, tá bom? Isso não é só função do enfermeiro ou do médico, é uma função de toda a equipe. Toda a equipe precisa reconhecer um paciente com a chamada dispneia, a dificuldade em respirar, porque esse paciente não pode ficar assim, não. A gente tem que resolver o problema dele, porque senão ele descompensa todo, tá bom? Beleza. E aí, como eu tinha dito, o nariz ele é dividido em dois compartimentos, que é dividido pelo septo nasal. Então, eu tenho aqui o septo nasal e ele vai estar dividindo aqui em dois compartimentos, né? O septo nasal também recebe o nome de parede média do nariz, guarda septo, que tá tudo certo, tá? A maioria das pessoas fala septo nasal mesmo. E aí o nariz, ele vai se, o nariz assim, ele vai ter logo abaixo dele, então logo que a gente passa pelas conchas nasais, que são divididas em duas cavidades, a gente vai ter um ponto em que há um reencontro dessas divisões, né? Esses compartimentos vão se reunir numa região que a gente chama de coana. Coana que também recebe o nome de narinas internas, tá? Quero decorar só o nome, guarda coana. Vou colocar aqui mais uma imagenzinha, aqui para vocês poderem ver, de algumas dessas estruturas aqui, que a gente já meio que falou, ó. Então, olha aqui o formato das conchas nasais. Concha nasal inferior, concha nasal média, concha nasal superior. São duas conchas, porque o nariz vai ser dividido em duas cavidades, tá? Porém, quando chega nessa região aqui, ó, chamada coana, essas conchas nasais vão se encontrar. Então, o que estava dividido aqui, aqui se reúne de novo, tá? Então, o ar vai passar por aqui, vai entrar por cada narina, vai dar acesso a uma cavidade nasal, né? E depois esse ar vai se encontrar aqui na coana, que é esse ponto de comunicação. Logo aqui na coana, a gente tem essa tonsila faríngea. O que é mesmo uma tonsila, Letícia? Esqueci. É um tecido formado por células do sistema imune, tá? Eu vou ter duas. Eu tenho aqui, ó, tonsila faríngea que tá aqui em cima e a tonsila lingual que tá aqui. Eu vou ter mais uma também, ó, a tonsila palatina. Tonsila palatina que a gente chama popularmente, a gente percebe, né, de maneira popular, quando fala assim, ah, a pessoa tá com a garganta inflamada. O que a gente está olhando aqui nessas laterais? São as tonsilas palatinas, que em geral elas estão aumentadas de tamanho ou podem estar hiperemiadas, ou seja, avermelhadas, podem ter placas, que é quando você olha essa tonsila tá toda branquinha, que é o que a gente chama de placas mesmo, tá? Então guarda aí, tonsila faríngea, tonsila palatina, tonsila lingual, tá? Guardem essas tonsilas aqui. O que a gente consegue ver mais facilmente são as tonsilas palatinas, que é facinho de ver. Quem já tem filho, em algum momento deve ter falado, ah, deixa eu olhar a boca, criança, deixa eu ver se tá com a garganta inflamada. É essa região aqui que a gente vai olhar das tonsilas e aqui esses arcos, né, do palato mole, que geralmente também ficam bem permeadinhas, bem vermelhinhas. Aqui a gente tem a úvula. Outro ponto que eu quero que vocês observem são as divisões da faringe. Aqui, nasofaringe, na altura do nariz, orofaringe, na altura da boca, e laringofaringe, que já tá. Mais um probleminha técnico, vamos ver se a internet ajuda hoje. Então tá, olha aqui como são coisas diferentes. Aqui, a faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe,
laringe e aqui atrás está o esôfago, tá? Aqui temos a língua, úvula já comentei. Acho que era isso que eu queria comentar desse slide. Aqui, ó, um desenho esquemático do septo nasal. O septo nasal, normalmente, ele tem que ser assim, o mais retinho possível. Em algumas pessoas, elas têm o chamado desvio de septo, tá? Como aqui nesse desenho aqui, que o septo é desviado. Dependendo do quão intenso é esse desvio, eu posso ter uma dessas cavidades nasais obstruídas, porque o septo está tão desviado que está bloqueando a passagem de ar por uma dessas cavidades nasais, tá? É um tipo de situação que a gente corrige por uma cirurgia chamada septoplastia. Geralmente se opera em casos mais graves, que o paciente já não está conseguindo respirar, tá? Mas já tenham consciência aqui do chamado desvio de septo. Aqui as divisões da faringe que eu comentei com vocês. Aqui a cavidade nasal, nasofaringe, odofaringe, laringofaringe e em seguida começa a laringe. Vamos conversar aqui então sobre a tal da faringe, né? A faringe é um órgão tubular, ou seja, tem o formato de um tubo, que vai começar lá nas coanas, assim, né? Lá nas coanas, eu já tenho o começo, logo após as coanas, eu já tenho o início da nasofaringe, e vai terminar na comunicação entre o esôfago e a laringe, ou seja, na chamada laringofaringe. A faringe também vai atuar como uma câmara de ressonância para o som que é emitido pela fala. Então, quando a gente pega pacientes, por exemplo, que tem ali o aumento das tonsilas palatinas, que é quando a gente fala popularmente está com a garganta inflamada, dependendo do quanto essas tonsilas estão fechadas, elas já começam a diminuir o fluxo de ar dentro dessa faringe. Então, aquele paciente que está com a garganta inflamada, a gente percebe que ela está começando a falar assim meio estranho, tá? Ou às vezes quando eles têm alguma obstrução, assim, tem algum objeto que está obstruindo ali parcialmente essa faringe, a gente percebe que a voz muda, tá? Por quê? Porque a faringe, ela é uma caixa de ressonância, uma câmara de ressonância para os sons que são emitidos na fala, tá? É na faringe que a gente encontra as tonsilas, como eu já mostrei na imagem para vocês. E a faringe é uma via de passagem tanto de ar quanto de alimento, de alimentos, de água, de ar, de ar também, né? Então, ou seja, é um órgão que é de dupla função. Funciona tanto para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório. E aí, a gente, no final da faringe, ali na região da laringofaringe, a gente precisa lembrar que tem aquela bifurcação, né? Então, uma parte vai dar acesso à laringe, que é para passagem de ar, e a outra parte vai se comunicar com o esôfago, que é para passagem dos alimentos. E aí, a gente precisa lembrar da bendita da epiglote, tá? Porque o que a epiglote vai fazer? Essa cavidade aqui é a glote. Aqui eu tenho a epiglote, certo? Então, tá aqui. A epiglote, ela vai fechar, tampando a glote, impedindo a passagem de alimentos quando a gente engole, quando a gente deglute. E ela vai se abrir, permitindo a passagem de ar pela glote e, por consequência, pela laringe, tá? Então, o que vai acontecer? Vou deglutir, fecha a glote. Vou respirar, abre a glote, beleza? Por que eu tenho que ter esse sistema de abre e fecha? Porque eu não posso ter alimento, água, saliva, remédio, café, qualquer coisa passando para o meu sistema respiratório. O sistema respiratório não tolera esse tipo de substância. Eu posso ter ar passando para o meu esôfago e chegando para o estômago. Tudo bem. Uma hora esse ar vai sair, nem que seja por cima ou por baixo, né? Através da eructação, que é o que a gente chama popularmente de arroto, né? Mas uma hora esse ar vai sair. Então, tudo bem eu ter ar entrando no estômago. Tranquilo. O que eu não posso ter é alimento, água, café, cerveja, o que quer que seja, chegando no pulmão, tá? Então, por isso que eu preciso ter desse sistema de abre e fecha, que é a chamada epiglote.
Bom, beleza. Passou lá a faringe, a gente vai entrar na laringe. A laringe, ela é um órgão tubular que é mais curtinho. Que qual que é a função dela? Ligar a faringe com a traqueia. Então, é um canal de comunicação, tá? É o meio do caminho. E a parede da laringe, ela é composta por anéis, né, formados por cartilagem, e o maior desses anéis é a chamada cartilagem tireoidea, que a gente conhece popularmente como pomo de Adão, tá? Que é maior em homens por conta de ação hormonal, menor em mulheres, mas todos nós temos, né, essa cartilagem aqui maior, que é o que a gente chama de cartilagem tireoidea. Isso aqui faz parte da laringe, beleza? E a epiglote? A epiglote ela é feita de quê? Eu já falei que ela abre quando a gente vai respirar, fecha quando a gente vai deglutir, mas do que é feita essa tal dessa epiglote? A epiglote ela é formada por cartilagem também, e ela tem o formato de uma folhinha, como uma folha de árvore, uma folha de uma planta qualquer, tá? E a glote é a cavidade, né? Esse buraquinho que vai dar acesso à laringe. Vou mostrar uma imagem aqui para facilitar a compreensão de vocês. Tá aqui, ó. Essa entrada aqui, vamos começar aqui de cima. Aqui nós temos a epiglote, tá? Aqui não dá para perceber muito que tem formato de folhinha e tananãs, mas lembra que ela tem o formato de uma folha. Aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor a pontinha aqui da folha, tá? Essa epiglote vai fechar quando a gente for deglutir e vai tampar toda essa estrutura que tá aqui, tá? Que é a chamada glote. O que que a gente tem aqui nessa região chamada glote? Nós temos pregas vestibulares aqui na lateral e temos as pregas vocais que vibram quando a gente fala, tá? Entrando aqui, a gente já começa a ver aqui a traqueia. Olha aqui a imagem aqui dos anéis. Olha aqui, ó, a cartilagem tireoide, que ainda vai fazer parte da laringe. Olha aqui a cartilagem cricóide, que é outra cartilagem que já vai fazer aqui ainda parte da laringe. E aqui a gente já começa a traqueia. Então, observem que a laringe, ela não é assim tão grande, né? Aqui na lateral epiglote, para vocês poderem ver melhor em destaque, tá? Observem que quando ela fecha, ela vai ocluir aqui a laringe em específico, mas vai deixar o esôfago aqui livrão, para o alimento, para a água, para o remédio, para o que quer que seja, passar para o esôfago. Aqui um desenho melhor para a gente poder recordar aqui, para a gente poder reforçar o conhecimento. Olha aqui a epiglote. A epiglote, quando a gente for engolir, ela vai fechar. Quando a gente for deglutir, vai fechar, tá? Quando a gente for respirar, ela vai ter que ficar aberta. Para quê? Para deixar a glote livre, tá? Então, olha aqui, ó, as pregas vocais também vão ter que abrir, né, gente? Para a gente poder respirar, certo? Porque se ela tá fechada, não vai passar ar. Então, ou seja, para poder respirar, além da epiglote estar aberta, as pregas vocais e as pregas vestibulares também precisam estar abertas para o ar poder passar para a glote, certo? Aqui só para poder reforçar, deglutição. A glote fecha, tá? Porque a epiglote está cobrindo, a glote está fechada, porque a epiglote está aqui cobrindo ela. Na respiração, a glote está aberta. Por quê? Porque a epiglote não está tampando. E aí o ar vai passar, tá bom? Olha aqui. Passando agora para a traqueia. Terminamos lá de falar da laringe, vamos observar aqui a traqueia. Observem que a traqueia, ela também é um órgão tubular formado por várias cartilagens, ó, a cartilagem da traqueia, tá? E aí, quando chegar no término, aqui no finzinho da traqueia, ela se bifurca nos brônquios, tá? Essa região aqui, onde há essa bifurcação, que tá aqui nessa imagem, é o que a gente chama de carina, carina traqueal, tá? Carina com C, ok? E aí vai se ramificar nos dois brônquios, brônquio esquerdo, brônquio direito. Observem aqui que o brônquio direito, ele é mais inclinado, né, do que o brônquio esquerdo, que ele é um pouquinho mais horizontalizado.
tá? O brônquio direito já é mais vertical. Lembra que à frente do esôfago a gente tem a traqueia, tá? Como a gente pode perceber nessa imagem. Pulei a imagem. Aqui. Então, eu tenho aqui a traqueia aqui na frente, o esôfago aqui atrás. Então, guardem isso. A traqueia, ela tá mais à frente, tá? Por isso que faz aquele procedimento lá chamado traqueostomia, que é aquele negócio lá que fura ali o pescoço da pessoa. Por que que faz isso? Porque a traqueia tá mais à frente, tá? Então, o que que vai acontecer? A traqueia é uma estrutura tubular, né, que vai se estender lá da laringe, vai se estender a mais ou menos uns 12 centímetros para baixo e vai se dividir em brônquio esquerdo, brônquio direito. E esse local aqui de comunicação é a tal da carina traqueal. A traqueia, junto com os brônquios, vão ter o formato de uma árvore. Por isso que a gente dá o nome de árvore brônquica. Porque quando chega aqui na carina, que vai se dividir em brônquio direito e brônquio esquerdo, observem que vai começar a se ramificar, formando como se fossem galinhos de uma árvore, tá? O que eu quero que vocês guardem aqui que é muito importante? Brônquio é tudo igual? Não. Olha esse brônquio aqui. É diferente desse aqui. Porque tudo vai formar, todos os brônquios eles vão se ramificando. Então, eu tenho esse brônquio aqui, que vai se ramificar aqui nesses dois, e cada um deles vai se ramificar em vários outros, como numa árvore. Esse primeiro brônquio aqui, a gente vai dar o nome de brônquio primário, que ele vai se dividir, formando os brônquios secundários, e os brônquios secundários também vão se dividir, formando os brônquios terciários. E na pontinha do brônquio terciário, eu vou ter os bronquíolos. Olha aqui outra coisa que eu fazia uma confusão desgraçada quando eu era estudante. Eu confundia brônquio com bronquíolo. Olha como é diferente. Brônquio primário está se dividindo em brônquios secundários, que estão se dividindo em brônquios terciários. E na pontinha do brônquio terciário é que eu vou ter os bronquíolos. E esse conjuntão aqui, que parece uma árvore de cabeça para baixo, eu vou dar o nome de árvore brônquica. Vou mostrar aqui primeiro para vocês algumas imagens. Vamos falar aqui de pulmão. Primeira coisa que a gente precisa entender. Os pulmões, eles são divididos em lobos. Então, o pulmão, ao contrário do que essa imagem aqui possa dar a entender, ele não é um órgão assim inteiriço. Ele é dividido. Vou mostrar para vocês já a imagem. Ele vai ser dividido em lobos. Lembrando que o pulmão esquerdo, ele é dividido em lobo superior e lobo inferior. Só são dois lobos, porque em geral o pulmão esquerdo é menor. Lembra o coração? O pulmão direito vai ser dividido em três lobos: lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E aí, esses lobos, por sua vez, vão se dividir em segmentos broncopulmonares, que vão se dividir em lóbulos. Já vou mostrar uma imagem para ficar mais fácil entender. Não confunda lobos com lóbulos, são coisas diferentes, tá? Os lóbulos, eles são componentes de um tamanho bem pequenininho, são envoltos por tecido conjuntivo e possuem um vaso linfático, uma arteríola, uma vênula e um ramo do bronquíolo. Outra coisa que a gente precisa entender, o pulmão, os pulmões, eles estão revestidos por uma membrana, por uma bolsinha, que recebe o nome de pleura, tá? E essa pleura, ela é dividida em duas camadas. Essa camada que está mais em contato com o pulmão recebe o nome de pleura visceral, que é mais interna, e essa camada mais externa da pleura recebe o nome de pleura parietal, tá? Lembrem aqui, sistema circulatório. Olha aquela membraninha que reveste o coração. Como que é o nome dela? Pericárdio, tá? Então, revestindo o coração, eu tenho o pericárdio. Revestindo os pulmões, eu tenho a pleura, tá? Vamos ver o que mais. Ah, isso aqui é bem legal. Tirei aqui essa imagem do Néter, que foi o livro por onde eu estudei, na enfermagem, em 1900, e vocês não tinham nem nascido. Onde tem aqui o desenho da divisão em lobos e segmentos, tá? Observem aqui, ó, que os pulmões, eles não são inteiriços.
Esse daqui, que é o pulmão esquerdo, ele está dividido em superior e inferior, tá? Lobo superior, lobo inferior. E o pulmão direito vai estar dividido em 3 lobos: lobo superior, lobo médio, lobo inferior. Cada um desses lobos vai estar dividido em segmentos. Cada corzinha dessa aqui é um segmento diferente. Letícia, preciso decorar o nome desses segmentos? Não, mas precisa guardar o nome dos lobos, tá? E lembrar que cada um desses segmentos são divididos em estruturas ainda menores chamadas lóbulos. Então, isso é um lobo e aqui no segmento eu tenho um lóbulo, os lóbulos, que são milhares. E aqui é essa imagem abençoada que tinha lá na atividade avaliativa de vocês, que eu pedi para vocês descreverem com as palavras de vocês, nada de Ctrl C, Ctrl V, pelo amor de Deus, que eu não vou considerar, hein? Então, olha aqui, ó. Lembra lá dos brônquios que a gente tinha falado? Primário, secundário, terciário. Na pontinha do brônquio terciário, eu tenho os bronquíolos. Olha o bronquíolo aqui aumentado. Olha ele chegando aqui, bronquíolo. Os bronquíolos vão ter na pontinha deles um ramo de vaso linfático que não está mostrando aqui, um ramo de uma veia e um ramo de uma artéria, que estão aqui envolvendo cada uma dessas bolinhas que recebem o nome de sacos alveolares. E a parte de dentro do saco alveolar eu vou chamar de alvéolo, tá? E aqui ocorre, aqui uma explicação, um desenho esquemático, explicando como é que vai ocorrer essas trocas gasosas. Lembra lá, quando a gente falou lá de sistema respiratório, que eu tinha as hemácias chegando lá, aquela hemácia que passou ali pelos tecidos, já está cheia de gás carbônico, dióxido de carbono, tudo a mesma coisa, CO2, tudo a mesma coisa, tá? Então, essa hemácia está chegando aqui cheia de gás carbônico, que ela já deixou lá o oxigênio lá nos tecidos, já pegou o gás carbônico e já está voltando para o pulmão, porque ela tem que oxigenar de novo. Tá ela aqui, belíssima, chegando, cheia de dióxido de carbono. O que que vai acontecer? Quando ela chegar aqui na altura do alvéolo, vai ocorrer um processo chamado troca gasosa, que se dá por difusão, tá? Como que é essa troca gasosa? A hemácia vai liberar para dentro do alvéolo o seu dióxido de carbono, que ela trouxe de lá dos tecidos, e o alvéolo vai mandar o oxigênio que está dentro dele para a hemácia. Então, elas trocam, a hemácia dá o dióxido de carbono, o alvéolo dá o oxigênio. Opa, oxigenou aqui essa hemácia. A partir daqui eu tenho o sangue arterial. Lembra que o sangue arterial ele é rico em O2? Então, se isso aqui é um sangue arterial, aqui eu tenho um sangue venoso, tá? Percebam que não muda, o que muda do sangue arterial para o sangue venoso é que esse aqui está oxigenado, esse aqui está cheio de dióxido de carbono. Beleza, e esse dióxido de carbono aqui que a hemácia liberou para dentro do alvéolo, vai poder ficar aqui para sempre? Não, ele vai ser posto para fora através do movimento de expiração. E o oxigênio que estava aqui dentro, que passou para a hemácia, veio de onde? Veio através da inspiração. Guarda aí que a respiração é formada por 2 movimentos: inspiração, expiração. Inspiração, entra O2. Expiração, sai CO2. Aqui está o desenho lá que que eu coloquei na atividade avaliativa de vocês, só que aqui eu não coloquei os nomes, tá? Lembra que na expiração sai o CO2 e na inspiração entra O2. Mesma coisa que eu já expliquei. Aqui tem uma explicação que consta, que é a resposta daquela atividade avaliativa, porém eu não quero que vocês copiem e colem isso aqui. Ctrl C, Ctrl V disso aqui eu não vou aceitar, tá bom? Eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês isso que eu acabei de explicar. Até aqui, alguma dúvida? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Vou tocar, se aparecer alguma dúvida, vocês vão me falando, tá? O que eu quero que vocês lembrem? Lembra quando a gente estava falando de sistema nervoso?
Eita, sistema nervoso não deixa a gente em paz. Não vai mesmo. Que eu tinha falado ali do mesencéfalo, ponte e bulbo, que é o que forma o tronco encefálico. Olha aqui, ó, a ponte e olha aqui o bulbo. Observem que na ponte e bulbo eu tenho algumas regiões que estão marcadas aqui em verde, aqui em azulzinho e aqui em roxinho, que são responsáveis pelo controle da respiração, tá? Aqui em verdinho eu tenho a área ou centro pneumotáxico, aqui em azul a área apnêutica ou centro apnêutico e aqui em roxinho a área de periodicidade bulbar. O que eu quero que vocês entendam deste negócio? É preciso que vocês entendam que, diferente do coração, que é capaz de gerar uma atividade elétrica, o pulmão, ele depende da ação do cérebro para poder funcionar, tá? Só que lembrem-se que respiração é um movimento involuntário. Então, ou seja, quem é que vai comandar a respiração? É o sistema nervoso autônomo. Lembra? Autônomo, aquele que age sem que eu que faz com que tudo funcione independente de que eu mande o comando. Então eu mexo as minhas mãos porque eu quero. Mas a minha respiração ela está acontecendo independente da minha vontade. Meu coração está batendo independente da minha vontade, tá? Por que a respiração ela funciona independente da minha vontade? Porque eu tenho essas áreas que eu mostrei para vocês, essas 3 áreas que eu mostrei para vocês, que formam o chamado centro respiratório, que vão regular a atividade respiratória. Especificamente, a área de periodicidade bulbar vai controlar o ritmo respiratório, porque minha respiração precisa ser ritmada, tá? Tanto que algumas situações em que eu tenho algumas lesões, alguns problemas ali de tronco encefálico, a gente vai ter alguns tipos de respiração meio estranha, com uns nomes feios, Shine Stokes, Kussmaul, uns nomes esquisitos lá que a gente nem vai entrar nesse mérito agora. Mas quando eu tenho um paciente com alteração nesse padrão respiratório, eu já sei para essas respirações muito aberrantes que alteram o ritmo da respiração, eu já fico ali pensando que eu posso ter alguma lesão do sistema nervoso, tá? Por quê? Porque eu tenho a área de periodicidade bulbar que vai controlar o ritmo da minha respiração, que ela tem que ser ritmada. Eu não posso respirar, 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 parar. Respirar, 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 parar. A minha respiração tem que funcionar de forma constante, tá? Além disso, eu tenho a área pneumotáxica que eu mostrei para vocês. E a área pneumotáxica, ela vai controlar a velocidade da minha respiração. Que a respiração precisa ter uma velocidade adequada. Não pode ser muito lenta e também não pode ser muito rápida, tá? E a área apnêutica vai controlar o volume do ar inspirado e expirado. O pulmão, ele tem a capacidade ali de absorver aproximadamente 500 ml de ar, tá? Isso varia um pouco, mas, em geral, pode variar e tal, mas eu preciso dessa área apnêutica para poder controlar esse volume de ar que está entrando e esse volume de ar que está saindo. Não posso ter muito ar entrando no pulmão, porque senão esse pulmão vai estender tanto, vai distender tanto, que ele pode ter uma lesão, tá? E também não posso ter pouquinho ar entrando, porque senão eu não vou conseguir fazer o movimento respiratório, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, e que isso não tá no slide, diz respeito a alguns termos. Deixa eu abrir aqui. Alguns termos que eu pedi, que eu mandei lá no e-mail e que a gente vai discutir, tá? Primeiro ponto. Lembra que eu falei que a frequência respiratória ela tem que ser constante, não pode ser nem muito rápida nem muito lenta. Uma frequência normal, uma FR, que vocês vão escrever muito isso, FR, FR, FR. O que é FR? Frequência respiratória. A frequência respiratória normal vai de 12 a 20, ou tem alguns autores que falam de 12 a 16, enfim. Vai ali de 12 a 16 ou de 12 a 20, dependendo do autor, tá? É uma frequência de, vou considerar 12 a 16, vai. 12 a 16 IRPMs. O que é IRPM? Incursão respiratória por minuto, tá? O que é uma incursão respiratória? É o inspirar e o expirar. Inspirei, expirei, uma incursão respiratória.
Inspirei, expirei de novo, segunda incursão respiratória. Então, a gente conta a frequência respiratória do nosso paciente em incursões respiratórias. E é isso que vocês vão registrar lá no prontuário do paciente todo santo dia, quando vocês forem aferir sinais vitais. Vocês vão colocar lá FR 12, 16, 15, de acordo com o que vocês identificarem ali. Vai ficar 1 minuto contando a respiração do paciente para ver quantas incursões respiratórias ele faz em 1 minuto. E isso aí vocês têm que registrar em prontuário. É um trabalho que faz parte da enfermagem, não só da enfermagem, mas é uma obrigação de todos os profissionais da saúde. E que técnico de enfermagem tem que saber assim, tá? Outro detalhe. O que é o chamado, o que é a chamada bradipneia? Bradipneia é quando eu tenho uma respiração muito lenta, uma respiração com menos de 12 incursões respiratórias por minuto. Tem aquele paciente que você vai ali contar as incursões respiratórias dele em 1 minuto, é aquele paciente que fez 10 incursões, 9 incursões, está respirando devagarzinho. Precisa ficar atento com esse paciente. O inverso da bradipneia é a taquipneia, que é aquele paciente que está respirando muito rápido, tá? Então, ali, dependendo ali do autor que vocês forem considerar, que o professor de vocês for considerar, vê lá com ele. O que você quer que a gente considere? 16 ou 20? Vamos considerar 16. Aquele paciente que ele está ali com 18, com 20, com 30 incursões respiratórias por minuto. A gente fala que é um paciente que está taquipneico, tá? É um termo que vocês têm que conhecer e tem que saber raciocinar, tá? Não adianta só saber contar incursão respiratória. Isso aí qualquer um que saiba contar sabe. Sabe fazer, só basta saber contar. Isso aí não precisa muito, não precisa de curso técnico para fazer. Mas o profissional, o técnico em enfermagem, ele sabe contar e ver que algo ali tá errado, tá? Então, se eu peguei ali o meu paciente e eu tô vendo que ele tá fazendo 30 incursões respiratórias por minuto, gente, esse paciente tá taquipneico. Por que ele tá taquipneico? Aí vai olhar, um paciente está com batimento de aleta nasal, é um paciente que está respirando com dificuldade, que está cansando, está com a respiração fazendo ruído. Será que esse paciente tem? Então você já tem que saber interpretar. Opa, tem alguma coisa de errado aí com esse paciente, tá? Então saibam aí, não basta saber contar, contar qualquer um sabe, tem que saber interpretar o que vocês estão vendo, tá? Lembra aí, bradipneia, respiração lenta, taquipneia, respiração rápida, tá além da frequência normal. Outro termo que eu quero que vocês decorem aí, ciclo ventilatório, é uma alternância de uma inspiração até e uma expiração é a alternância, né, de uma inspiração seguida por uma expiração e de um breve repouso. Então, o que a gente faz? A gente inspira, expira, faz um repouso bem breve, volta. Inspira, expira, faz um breve repouso. Então, cada um desses inspira, expira e faz um repouso forma um ciclo ventilatório. E são esses ciclos ventilatórios ou essas incursões respiratórias que eu vou contar quando eu estiver lá examinando o meu paciente, tá? Durante ali a aferição dos sinais vitais, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês entendam, o conceito de ventilação. Ventilação é o processo pelo qual o ar chega até o alvéolo, tá? Então, ou seja, respiração é o processo de inspirar e expirar. A ventilação é o processo específico de quando o ar está entrando ali no alvéolo, tá? Então, é específico. Ventilação é algo muito mais específico, é pontual, é o ar entrando ali no alvéolo. Respiração é todo o movimento, inspiração e expiração, tá? Outra coisa, outro termo aí que eu quero que vocês aprendam, eupneia. O que é eupneia? É uma respiração normal. Então, a respiração tem um ritmo normal, uma frequência normal. Eu vou falar que esse paciente está eupneico. É um paciente que está em eupneia, tá? Diferente do paciente que está
taquipneico, ou seja, está em taquipneia, está respirando rápido, que é diferente do paciente que está em bradipneia, o paciente que está bradipneico, que ele está respirando mais devagar, tá? E por fim, o outro termo que eu queria que vocês já tivessem de pronto quando a gente voltar, que eu bater o pé e jogar fulano, o que que é isso? Tem que saber responder de cara também. É o termo de ortopneia, tá? O que que é a ortopneia? É aquele paciente que ele só respira melhor, com mais facilidade, quando ele está ereto, quando ele está sentado, quando ele está em pé. É aquele paciente que quando ele deita, ele reclama que ele está com dificuldade para respirar, tá? Então a gente fala que esse é um paciente que está em ortopneia. Vamos ficar de olho nisso. Paciente com ortopneia, paciente que está ali bradipneico, perdão, taquipneico, paciente que está com batimento de aletas nasais, que está com dificuldade para falar, está cansando, que está estirando muito esses músculos intercostais. Epa, esse paciente está com dificuldade respiratória. O que que eu vou fazer? Vou registrar no meu prontuário lá, paciente dispneico com batimento de aleta nasal. Só vou registrar lá e dane-se? Não, eu vou ter que avisar. Ó, enfermeira, ó, médico, esse paciente aqui está com dificuldade respiratória, tem que avaliar, tá? Então aprendam. Não basta só saber a nomenclatura. Saber nomenclatura a gente pode ensinar para qualquer um, a pessoa decora. Vocês têm que saber interpretar o que vocês estão vendo, tá bom? Tem que saber interpretar para poder ver, epa, isso aqui é um sinal de urgência. Isso aqui eu vou ter que ficar esperto que esse negócio aqui vai dar ruim, vai dar problema esse paciente, tá? E buscar ajuda. Não é só escrever em prontuário. Escrever qualquer um que for alfabetizado consegue. Mas o técnico em enfermagem é o profissional capacitado para enxergar, examinar esse paciente, achar e falar: opa, tem alguma coisa errada nisso daí, beleza? Então, assim, no material que eu encaminhei para vocês, tem as referências bibliográficas, acrescento o Porto, que é um livro que eu utilizei na minha graduação, de exame clínico, bases para a prática médica, tá? Usei a quinta edição, fica aí como outra referência bibliográfica adicional que eu utilizei. E o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, tá? Até sábado vai ficar disponível para vocês poderem responder ou revisar as respostas que vocês colocaram na atividade avaliativa. Lembrem-se, não precisa ficar mandando e-mail perguntando: Letícia, você recebeu? Você recebeu? Fica tranquilo. Clicou em enviar, apareceu ali a mensagenzinha: sua atividade foi concluída e foi encaminhada para correção. Fica tranquilo, veio para mim. Se vocês quiserem printar aquela telinha ali final, pode printar, mas não precisa ficar mandando e-mail: ah, chegou, não chegou, chegou, não chegou, tá? Porque no final, depois que todo mundo recebe, eu puxo uma planilha disso, tá? Não é algo que dá para ficar fazendo toda hora, tá? Eu deixo para puxar tudo de uma vez. Então, recebeu a resposta de que a atividade foi recebida, foi enviada e encaminhada para correção, fica tranquilo. Lembrem-se, vocês podem responder quantas vezes vocês quiserem. Eu vou considerar somente a última resposta de vocês, tá? Vocês têm até sábado agora, vulgarmente conhecido como dia 30 de maio, às 23h59, para poder enviar a atividade. Após isso, eu vou fechar a atividade para eu poder corrigir, né? Que não dá para deixar para sempre isso aí aberto. Quem perder, vai ter a oportunidade de fazer quando a gente retornar, tá? Essas atividades avaliativas, mas só na volta, já por um outro método avaliativo, não vai ser assim não, beleza? Quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma lamentação, alguma lamúria, algo que vocês queiram me falar. Tô aqui para ouvir. Dúvidas, dúvidas, dúvidas?
Bom, não havendo dúvida, então a gente encerra por aqui, tá bom? A gente retorna na terça-feira da semana que vem. E aí a gente encerra essa parte de revisão, tá? Eu achei por bem a gente fazer a revisão aí desses dois sistemas, que são sistemas que vocês têm que dominar muito. Gente, estudem sistema cardiovascular, estudem sistema respiratório, dominem isso como a palma da mão de vocês, porque vocês vão usar muito isso na vida, no trabalho de vocês. Vocês vão ter que saber bater o olho no paciente, entender o que está acontecendo ali e agir rápido, tá? Então, assim, revejam essa live, revejam a videoaula de sistema respiratório, de sistema cardiovascular também. Revejam o material e dominem, tá? Eu revisei esses dois sistemas porque eu acho que vocês têm que tudo vocês têm que saber muito bem. Mas essa parte do sistema cardiovascular, vocês têm que não dá tempo nem de pensar. Vocês têm que ser rápidos. Raciocínio rápido. Bateu, já sabe o que está acontecendo, tá? Então, assim, a partir da próxima aula, a gente vai começar a tocar a matéria, vai voltar a falar dos demais sistemas, tá? E aí, a gente se vê na próxima terça-feira da semana que vem, tá bem? Muito obrigada, boa noite para todos vocês. Fiquem bem, se possível, fiquem em casa. Um beijo e tchau.